Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso de Direito Constitucional. Vamos começar com a resolução das questões pertinentes à ordem social. O primeiro ponto é a saúde. Nós teremos aqui nessa aula primeira, referente à saúde, 7 questões. Previdência, 14 questões. Assistência social, 12 questões. Então, vamos já iniciar com as disposições pertinentes à Seguridade Social. E, se tudo correr bem, também pretendo vencer a educação, cultura, desporto. 8 questões. Então, os senhores tenham em mãos a Constituição e o bloco de exercícios que eu já lhes disponibilizei. A primeira questão, ela fala o seguinte. Eu vou abrir a minha Constituição aqui no site do Planalto, porque Constituição Federal de 1988, Constituição da Seguridade Social. O título 8º da Ordem Social, artigo 193. Nós vamos ter a ordem social, as disposições pertinentes à ordem social, que tem como base o primado do trabalho e, como objetivo, o bem-estar e a justiça sociais. Adentramos o capítulo 2 da Seguridade Social, artigo 194. É imprescindível que os senhores saibam que seguridade, ela abrange, ela alberga, abarca direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. O que é a Seguridade Social? O que compreende a Seguridade Social? Um conjunto de ações, um conjunto integrado de ações. De quem é essa iniciativa destas ações? A quem incumbe estas ações? Poderes públicos e sociedade. E a que se destina a Seguridade Social? Abranger, ou melhor, assegurar direitos, os direitos relativos à saúde, à assistência e à previdência. E ela tem alguns objetivos que estão elencados aqui no 194. Os senhores também não podem deixar de memorizar essas disposições do artigo 194, que eu estou aqui a compartilhar com os senhores. Universalidade de cobertura e atendimento, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços e redutibilidade do valor dos benefícios, equidade na forma de participação e custeio e diversidade da base de financiamento, e o que veio agora com a nova emenda constitucional 103, em 2019, essa parte final. Identificando-se em rubricas contábeis específicas para cada área as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da Previdência. O que não ocorre, não há que se falar em caráter contributivo na saúde e nem em caráter contributivo na assistência. O caráter contributivo é da Previdência. E, em se tratando de administração, temos o caráter objetivo, o caráter democrático e descentralizado da administração. Como é a gestão? Gestão quadripartite, nunca tripartite. Quadripartite. Comuníssimo essa questão nas provas. Com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. E aí, depois, nós vamos adentrar o 195, que vai tratar das receitas da Seguridade Social, com vários parágrafos, inclusive parágrafos revogados agora, como o 13, por exemplo, e outros incluídos, né? O segurado somente como o 14. E então, passamos para a primeira parte, que vai tratar da saúde. Após nós termos essas disposições gerais, que nós vamos vencê-las também, nós vamos ter as específicas da saúde, que se inicia na seção 3. Então, tenho em mãos aí a Constituição.
a seção 2. A seção 3, a Previdência Social, nós também vamos falar. E, por fim, a seção 4ª da Assistência Social. Ótimo. O que é a saúde? A saúde é um direito e também é um dever. É direito de todos e um dever do Estado. Mediante quais instrumentos garante-se a saúde? Mediante políticas sociais e econômicas. O que busca, o que se objetiva com tais políticas? A redução do risco de doença e de outros agravos. Também a saúde ela é garantida pelo acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Isso diz o artigo 196. Depois, nós temos o artigo 198, dizendo como essas ações e serviços elas se relacionam. Essas ações e serviços públicos integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, o SUS, organizado de acordo com algumas diretrizes, e também vamos falar sobre elas. Vamos lá para as nossas questões. A Antônio, servidor público municipal, foi informado que o município era responsável pelo atendimento de diversos direitos. Ao questionar seu superior hierárquico sobre que direitos seriam estes, foi informado corretamente que, à luz da Constituição da República, eles abrangeriam. Então, é aquilo que eu disse aos senhores, no artigo 194. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade que se destinam a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Então, o gabarito dessa questão é previdência, saúde e assistência, letra C. Letra C. Uma organização civil sem fins lucrativos, com forte atuação junto às camadas mais carentes da população, consultou a sua assessoria jurídica sobre a forma de organização do serviço público de saúde, a possibilidade de as pessoas com as quais interage participarem da gestão do serviço. Essa questão, eu já lhes adianto, ela não trata da OCIP, não se trata de OCIP, Lei 9790 e Decreto 3.100, não é isso. Ele está falando aqui como se organiza o SUS. Então, uma organização, ela questiona a assessoria jurídica, porque ela quer se informar, se inteirar da forma de organização do serviço público de saúde e possibilidade de as pessoas com as quais interage participarem da gestão do serviço. Então, eu vou pedir que os senhores se dirijam ao artigo 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Descentralização, mas direção única em cada esfera, município, Estado, União. Atendimento integral com prioridade para as preventivas, as atividades preventivas, mas sem se olvidar dos serviços assistenciais. Participação da comunidade. Então, adotada a descentralização, mas com direção única em cada esfera de governo, sendo assegurada a participação da comunidade? Sim, perfeito. Essa é a nossa resposta. Adotada a centralização, não sendo permitida a participação da comunidade? Falso. Adotada a descentralização? Falso. Verdade. Mas com direção única em cada esfera de governo, não sendo permitida a participação da comunidade, a letra C é falsa também. Adotada a centralização é falso. E letra E, a forma seguirá a centralização ou a descentralização conforme a opção? Falso. 198. As ações e serviços que integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizar-se-á, será organizado com as seguintes diretrizes: descentralização, com direção única em cada esfera de governo, atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, participação da comunidade. O Sistema Único de Saúde será financiado nos termos do artigo 195, que são as contribuições sociais. Nós vamos falar sobre
a fonte de custeio, aquelas contribuições, elas se prestam a custear não só as ações de saúde, mas toda a seguridade social e ainda com recursos do orçamento da União, dos Estados, do DF e dos municípios, e ainda mais outras fontes. O parágrafo 2º, ele diz respeito à aplicação dos recursos, quanto cada um dos entes deve aplicar nas ações e serviços de saúde, quais são os percentuais mínimos, né? Isso é muito importante. Adiante. Manuel de Souza, ele é idoso e pobre, ele necessita de medicamento de uso continuado e controlado para se tratar de doença diagnosticada por médico do SUS. Então, ele é idoso e ele é pobre. Isso já nos traz à mente, à baila da questão, a hipossuficiência. A medicação não faz parte das relações nacional e municipal de medicamentos essenciais, mas Manuel precisa ter o remédio para recuperar sua saúde. Nós temos uma lista de medicamentos fornecidos aí pelo SUS, mas essa lista ela não é exaustiva. O que eu quero dizer é que há medicamentos que eles são imprescindíveis ao bem-estar e à qualidade de vida, à sobrevivência dos pacientes, mas que não se encontram nessa lista do SUS. Porque ela não faz parte das relações nacional e municipal de medicamentos essenciais. Mas Manuel precisa ter o remédio para recuperar sua saúde. Desta forma, recorreu ao Poder Judiciário, acionando o município de Maceió sobre o caso narrado, conforme os princípios inseridos na Carta Magna Estadual, assinale a afirmativa correta. Essa resposta é bem simples, nós não precisaríamos nem nos aprofundar tanto, mas eu vou fazer um adendo para tratar de um tópico que eu acho extremamente relevante. Como entende a jurisprudência na hipótese, pelo menos no STJ, na hipótese de os medicamentos não estarem previstos na relação daqueles medicamentos do SUS. Vamos para a resposta. O município está obrigado a fornecer a medicação, conforme a orientação do médico, em virtude de seu dever de proteger a vida e a saúde dos munícipes. Essa é a resposta. Essa é a resposta. Vamos iniciar ali, vamos lá no artigo 23 ou 24 agora. Artigo 23. Não, é o artigo 24. É o artigo 24. Compete à União aos Estados legislar concorrentemente sobre, nós sabemos, vimos isso ontem, saúde, defesa da saúde, é o 12. Correto? Compete aos Estados, ao DF. Não tem um município aqui, mas nas disposições do município, vamos dar uma olhada a partir do artigo 29. Se nós temos alguma disposição específica. Sim. Não é 30. Compete aos municípios prestar, com a cooperação técnica e financeira da União dos Estados, serviços de atendimento à saúde da população. Então, quando formos a tratar de uma eventual dissertativa, nós temos que citar o 24, competência concorrente da União e dos Estados. Vou compartilhar aqui com os senhores. Vamos começar por aí. Competência concorrente, 24, inciso 12. Previdência Social e Proteção e Defesa da Saúde. Depois, se estivermos a tratar de especificamente questões de fornecimento de medicamentos pelo município, nós vamos ao artigo 30. Vamos ao artigo 30. E vamos obrigatoriamente mencionar, o inciso 7º. Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população.
Então, agora eu vou para o julgamento, e é um julgamento recentíssimo agora, de junho de 2019. O João ele foi diagnosticado com glaucoma e o oftalmologista prescreveu determinado colírio. Eu vou lhes enviar esse julgado, o comentário desse julgado, que foi feito pelo Dizer do Direito, que para todos nós aí, estudantes do direito, né, é de leitura obrigatória. Esse paciente, ele foi diagnosticado com glaucoma e deveria usar um determinado colírio, né, indicado para essa enfermidade. O problema é que o remédio não está especificado na lista do SUS, lista dos medicamentos que o SUS é obrigado a fornecer gratuitamente. E essa lista, ela está na portaria 2982 de 2009 do Ministério da Saúde. Aí, o juiz pode obrigar que o Estado forneça esse medicamento? Sim, o juiz pode obrigar. O Poder Judiciário pode determinar que o poder público forneça os medicamentos, os remédios não previstos na lista? Sim, mas desde que, aí eu vou colocar aqui, sejam atendidos. Então, a tese fixada pelo STJ. Pessoal, antes de nós irmos adiante, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas disposições pertinentes ao julgamento dos recursos repetitivos. E eu vou dizer aqui para os senhores, vou abrir o novo CPC, e a gente vai rememorar aí como funcionam, como são essas funções, lá no... Estou aqui no novo CPC. Então, eu peço que os senhores se dirijam ao artigo 1036 do novo CPC. Eu vou compartilhar aqui com os senhores, porque, como essa banca é uma banca que traz muita jurisprudência, é importante que saibamos aqui as disposições pertinentes ao julgamento dos recursos extraordinários e especial repetitivos, né, que está aqui na subseção 2, porque a subseção 1, ela vai tratar das disposições gerais. São subseções pertinentes à seção 2 do recurso extraordinário e do recurso especial. Então, vamos lá. Do recurso extraordinário, do recurso especial. São aqueles recursos, né, direcionados ao STJ e ao STF. E agora, na subseção 2, nós vamos ter do julgamento dos recursos extraordinário e especial repetitivos. Vamos lá. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais, com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições dessa subseção, observado o disposto no regimento interno do STF e no STJ. O presidente ou vice-presidente, só para que os senhores tenham claro essa sistemática desses julgamentos. O presidente ou vice do Tribunal de Justiça ou do TRF, ele seleciona 2 ou mais recursos representativos da controvérsia que serão encaminhados ao STF ou ao STJ, portanto, o juízo ACO, né, o juízo que receberá os recursos para o encaminhamento, correto? O presidente, na verdade, o Tribunal de Justiça ou então o TRF. Então, o presidente ou o vice-presidente do Tribunal de Justiça Estadual ou do TRF, ele seleciona aqueles recursos que estão sendo apresentados, desafiando aquelas decisões desses órgãos julgadores para fins de afetação.
Então, ele pinça aqueles recursos extraordinários, ele pinça aqueles recursos especiais e ele determina a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, sejam eles individuais ou coletivos, no Estado ou na região, conforme o caso. Ficou claro? Aí o interessado pode requerer ao presidente ou ao vice que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso especial ou o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 dias para manifestar-se sobre o requerimento. Então é isso. A escolha é feita pelo presidente, não vincula o relator no Tribunal Superior, que poderá selecionar outros recursos representativos. O relator em Tribunal Superior também poderá, isso no STJ, isso no STF, poderá selecionar 2 ou mais recursos representativos da controvérsia para julgamento da questão de direito, independentemente da iniciativa do presidente ou do vice do tribunal de origem. Somente podem ser selecionados recursos admissíveis que contenham abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a ser decidida. Correto? Então, essa decisão aqui que eu estou a dizer foi um julgamento que ocorreu em sede de julgamento de especial repetitivos. Então, ela é bem... foram pensados alguns recursos especiais ao STJ, e aí o STJ se manifestou sobre essa questão. Afinal de contas, é uma questão extremamente importante e uma questão também que é levada, que é bastante presente nos tribunais, né? É uma questão que essa discussão dos medicamentos ela é bastante presente nos tribunais. Então vamos aqui parando e vamos voltar aqui para as nossas conclusões. Sim, o STJ afirma que o juiz pode obrigar que o Estado forneça esse medicamento, ainda que o remédio não esteja na lista. Mas nesse julgamento foram definidos alguns requisitos que devem ser obedecidos. Então, algumas premissas, requisitos, fornecimento, medicamentos. Comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento. Então, vamos colocar aqui. Comprovação, imprescindibilidade medicamento. Ok. Outro requisito. Incapacidade financeira, hipossuficiência. Eu vou colocar como hipossuficiência. Existência de registro na Anvisa. Registro Anvisa. Então é isso. STJ, primeira sessão, o relator foi o ministro Benedito Gonçalves, informativo 633, julgado em 12 de nove de 2018, recurso repetitivo. Então, os senhores podem aí consultar o informativo 633. Ok? Então, o registro da Anvisa, né? A Anvisa é uma autarquia sob regime especial, é vinculada ao Ministério da Saúde. Ela foi criada pela Lei 9782 e tem um determinado objetivo, que é promover a proteção da saúde da população, sendo ela responsável por exercer a vigilância sanitária dos medicamentos. Ele pode requerer, mesmo que o medicamento não esteja na Anvisa? Sim. Aí ele traz um outro exemplo, né? Ele tinha uma doença crônica e os tratamentos disponíveis no Brasil já não estão mais surtindo efeitos. E aí ele precisa de um medicamento que não está com registro na Anvisa. De forma genérica, é possível que o Poder Judiciário condene o Poder Executivo a fornecer medicamentos que ainda não foram registrados na Anvisa? Aí, isso aqui já é posicionamento do STF. Vamos colocar aqui. Remédio
Não, Anvisa, STF. Regra geral, não. O STF diz que não. Qual é a hipótese em que há exceção? O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamento não registrado na Anvisa por decisão judicial. Isso porque o registro na Anvisa é uma proteção à saúde pública. O registro sanitário não é um procedimento meramente burocrático e dispensável, mas processo essencial. Mas a exceção vai ocorrer na hipótese de demora irrazoável da Anvisa, se tiver presentes estes outros requisitos. Então, o primeiro é demora irrazoada da Anvisa, e ainda existência do pedido de registro do medicamento no Brasil, pedido de registro do medicamento no Brasil, exceto em se tratar de medicamentos para doenças raras e ultra-raras. Exceto raras, ultra-raras. Existência de registro em renomadas agências, registros em renomadas agências e inexistência de substituto. Então, é isso que nós temos que ter em mente quando formos trabalhar. E essas agências, por exemplo, aquela agência da União Europeia, o FDA, dos Estados Unidos, Agência de Medicina Europeia, enfim, não há. E por fim, para nós encerrarmos, o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. E por fim, a questão de qual ente. A responsabilidade é comum, no artigo 23, de cuidar da saúde. Qual ente federativo tem o dever de fornecer o medicamento? Então, o artigo 23 trata que é competência comum da União, dos Estados, do DF, dos municípios, cuidar da saúde e assistência pública. O STF, ao interpretar esse dispositivo, entende que a prestação de serviços de saúde e o fornecimento de medicamentos representam uma responsabilidade solidária dos três entes federativos e não é subsidiária. Sendo a responsabilidade solidária, o ente tem liberdade para ajuizar a ação somente contra a União, somente contra o Estado membro, somente contra o município, contra dois deles ou contra os três em litisconsórcio. Assim, a parte pode incluir no polo pacífico qualquer um dos entes isoladamente ou conjuntamente. A parte escolhe contra qual ou quais entes irá propor a ação. Então, eram as disposições aí mais relevantes desse julgamento. Questão quarta. No que se refere ao SUS, assinale a afirmativa incorreta. Nós estamos aqui tratando das disposições pertinentes ao SUS, do artigo 196 ao artigo 200. São 4 disposições. A jurisprudência majoritária dos tribunais, assinale a incorreta. A jurisprudência majoritária dos tribunais superiores vem entendendo que a solidariedade entre União, Estado e município no dever de fornecer medicamentos? Sim. Não li para os senhores? Sim. Letra A. O Sistema Único de Saúde se organiza segundo a participação da comunidade, a descentralização com direção única em cada esfera de governo e o atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas. Artigo 198, não é isso? Perfeito, correto também. O STF manifestou-se pela constitucionalidade do 32 da 9665, que estipula que o SUS deverá ser ressarcido pelas operadoras de saúde quando seus clientes forem atendidos na rede pública de saúde. Sim, isso também é verdade. Isso aqui eu vou citar para vocês. Vou lá no dizer o direito.
ressarcimento ao SUS eu vou abrir aqui para vocês, para nós termos, deixa eu ver, aumentar aqui. Vamos lá. Ó. Esse buscador do Zero Direito é imprescindível também. Os senhores têm que assinar esse buscador. Os senhores estão a prestar concursos mais sofisticados, como são os da FGV. Por quê? Porque ele é muito prático para trazer os posicionamentos dos tribunais superiores, né? Ó, ressarcimento SUS, eu também vou lhes passar essa ementa aqui, a ementa oficial. Operadoras de plano de saúde, artigo 32 da 9656 de 98, artigo 199 da Constituição Federal. O Estado, sem se desincumbir de seu ônus constitucional, possibilitou que empresas privadas, sob sua regulamentação, fiscalização e controle, prestassem assistência à saúde de forma paralela, no intuito de compartilhar os custos e os riscos, a fim de otimizar o mandamento constitucional. A cobrança disciplinada no artigo 32 da 9656 ostenta natureza jurídica indenizatória, ex lege, advinda, né, da lei, receita originária, sendo inaplicáveis as disposições constitucionais concernentes às limitações estaduais ao poder de tributar, entre elas a necessidade de edição de lei complementar. Observada a cobertura contratual entre os cidadãos usuários e as operadoras de planos de saúde, além dos limites mínimo praticado pelo SUS e máximo valores de mercado pagos pelas operadoras de planos de saúde, tal ressarcimento é compatível com a permissão constitucional contida no artigo 199 da Carta Maior. Há a possibilidade das operadoras de planos de saúde ofertarem impugnação e recurso atualmente em prazo razoável e antes da cobrança administrativa e da inscrição indivitativa, sendo-lhes permitido suscitar matérias administrativas ou técnicas de defesa, cumpre o mandamento constitucional do devido processo legal do artigo 5º. O ressarcimento previsto na norma do artigo 32 da 9656 é aplicável aos procedimentos médicos, hospitalares ou ambulatoriais custeados pelo SUS posteriormente a 4 de junho de 98, desde que assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo, com todos os intertícios amparados por sucessivas reedições de medidas provisórias. Isso aqui foi um golpe para operadoras, mas assim, era imprescindível. Então, uma salva de palmas aí para o STF, né? Tribunal Pleno em 7 de fevereiro de 2018, recente, hein? Muito importante isso aqui. Deixa eu ver aqui, eu vou compartilhar com os senhores lá. Na acórdão, julgado em 7 de fevereiro, acórdão eletrônico de Justiça 095, 15 de maio de 2018, foi a divulgação. Letra C, perfeito. A Lei Complementar 141/2002, ao fixar o percentual mínimo que os entes federativos deverão gastar em ações e serviços de saúde, estabeleceu que os municípios deverão aplicar o percentual mínimo de 15%, os estados de 12% e a União de 10% dos produtos de suas arrecadações, de forma especificada. Tá. Deixa eu passar para a letra E. O plenário do STF fixou alguns parâmetros para a solução judicial de casos que envolvam direito à saúde, estabelecendo, entre eles, que havendo tratamento fornecido pelo SUS, esse deverá ser privilegiado em prejuízo da opção apresentada pelo autor. Bem, eu acho que essa letra E está equivocada. Agora, só vamos ver aqui essa questão da letra D, se de fato esses limites estão inconformes. Deixa eu ver aqui as minhas anotações. A resposta para essa assertiva se encontra na Lei Complementar 141/2012. Eu vou compartilhar com os senhores aqui. Dos artigos 5º, 6º e 7º. 5º, 6º e 7º. A União aplicará anualmente em ações de serviços públicos de saúde o montante correspondente ao valor empenhado no exercício financeiro. A União aplicará, olha que interessante, pessoal. Nós temos aqui, na Lei Complementar 141 de 2012,
da aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde. Da aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde. A União aplicará anualmente em ações e serviços públicos de saúde o montante correspondente ao valor empenhado no exercício financeiro anterior, apurado nos termos desta lei complementar, acrescido de, no mínimo, o percentual correspondente à variação nominal do PIB ocorrida no ano anterior ao da lei orçamentária. Então, este é o que se destina, é o artigo que se destina à União. Os estados do DF aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo 12%. Estados e Distrito Federal, mínimo 12%. Da arrecadação dos impostos, a que se refere, aí nós temos artigo 155, 157A, etc. E os municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações 15%. Vamos ver aqui. Agora, municípios 15%, estados 12%, União 10%, falso. A União aplicar-se-á o montante correspondente ao valor empenhado no exercício financeiro anterior, apurado nos termos dessa lei complementar, acrescido de, no mínimo, o percentual correspondente. Ou seja, não tem um percentual específico para a União. Então, essa aqui é a letra D. Ok? As outras todas estão em conformidade com o posicionamento do STF. É isso mesmo, é o valor empenhado. Ok. Adiante para a nossa questão 5. Eu só quero dar uma olhada na questão o fundamento dela. Deixe-me julgar aqui no dizer do direito, eu quero fazer um julgamento para eu trazer. O fundamento da letra E se encontra nesse seguinte julgado. Eu vou compartilhar aqui com vocês, para que os senhores tenham, do dizer o direito. Fornecimento de medicamento, diabetes mellitus, pretensão mandamental, apoiado em laudo médico particular, ausência de direito líquido e certo, necessidade de provas e submetida ao contraditório para fins de comprovação da ineficácia ou impropriedade do tratamento fornecido pelo SUS. O STF, após realização de audiência pública sobre a matéria, no julgamento da SL número... Os senhores sabem o que se trata, essa sigla, SL? Enfim, ponderou que o reconhecimento do direito a determinados medicamentos deve ser analisado caso a caso, conforme as peculiaridades fático-probatórias, ressaltando que, em geral, deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente. O laudo médico particular não é indicativo de direito líquido e certo, se não submetido ao crivo do contraditório, é apenas mais um elemento de prova que pode ser ratificado ou infirmado por outras provas a serem produzidas no processo instrutório. Ministro Castro Meira, julgado em 27 de novembro de 2012. A alegativa da impetrante de que o pedido ao SUS para que forneça seringas, lancetas e fitas reagentes impõe um longo processo burocrático incompatível com a gravidade da doença, demanda dilação probatória não admitida no rito do mandado, já que a autoridade coadora afirmou que fornece gratuitamente esses utensílios mediante simples requerimento no posto credenciado. Ótimo. Então, vamos lá para a nossa questão 5. Com base no que rege a Constituição da República, analisa as afirmativas a seguir em relação à saúde. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Isso é verdade. É o artigo 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa jurídica, pessoa física ou jurídica de direito privado. Perfeito. 197. Inciso 2.
As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com a diretriz da descentralização, com direção única em cada esfera de governo. Exatamente, com a diretriz, ele diz, de acordo com a diretriz de descentralização, com direção única em cada... Isso está certo, mas ela não é a única, né? As ações e serviços públicos de saúde constituem um sistema único, organizado de acordo com a diretriz do atendimento integral, com prioridade para as preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Todas as afirmativas estão corretas. 5, letra D. Correto? 5, letra D. Vamos conferir o gabarito, isso mesmo. De acordo com a Constituição Federal, a saúde deve ser entendida como bem-estar social e físico, dever do cidadão e dever do Estado, atitude a ser tomada pelo cidadão e por empresários do setor, um direito do cidadão, direito este garantido por políticas sociais e econômicas. Perfeito, já lemos isso. Já lemos isso sim. Já lemos isso sim. 6, letra D. 7. Relativamente à ordem social, assinale a afirmativa incorreta. A assistência à saúde deve ser exercida pela iniciativa privada, desde que previamente autorizado seu funcionamento pelo Ministério da Saúde, submetido às regras de concessão pública contidas na Constituição. Bem, vamos lá para a próxima. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar saúde, previdência e assistência, certo? A ordem social tem como base primário do trabalho, como base primária do trabalho e como objetivo o bem-estar e justiça sociais, certo? A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos dos orçamentos da União, além de contribuições sociais determinadas na Constituição e outras fontes. A letra D também está correta. A saúde é direito de todos os deveres do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, certo? Então, por exceção, é a letra A. A letra A. Pode ser exercida enfim. Eu acho que o 199, parágrafo 1º, né? A assistência à saúde é livre e iniciativa privada. Então, essa primeira parte pode ser exercida pela iniciativa privada. Desde que previamente autorizado seu funcionamento pelo Ministério da Saúde. Nós temos isso aqui? Não. Não. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio. Aqui, a regra é isso aqui, é por aqui mesmo, é por aí mesmo, é isso mesmo. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio. Não é concessão por licitação. Concessão pública, não é. Contrato de direito público ou convênio, tendo preferências filantrópicas e a sem fins lucrativos. A assistência à saúde pode ser exercida pela iniciativa privada, desde que previamente autorizado seu funcionamento pelo Ministério da Saúde, submetidos às regras de concessão pública contidas na Constituição. Isso mesmo. A letra A está errada e o fundamento dela é o 199, parágrafo 1º. Agora, para nós encerrarmos, eu vou pedir que os senhores aí, quando os senhores forem rever os exercícios, nós já vamos para o nosso intervalo, que os senhores leiam esses... eu acho que esse parágrafo segundo, inciso 1, 2, 3, ele é muito... Não, parágrafo segundo, ele é muito específico, mas ele não é difícil. Mas, enfim, custo-benefício, vocês leem a partir do parágrafo 4º. Aí o 4º, os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, processo seletivo público. 199 é simples também, e o 200, que são as competências do SUS. Nós já fizemos muitos exercícios sobre essas competências, eu e a Elisa, no início do ano. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas
para consumo humano. Então, pessoal, eram essas as questões que nós tínhamos aí da FGV sobre a saúde. Vamos fazer o nosso intervalo e voltamos aí para tratar das questões pertinentes à previdência, tá bom? Vamos fazer o nosso 10 minutos. Voltamos com a nossa gravação. Ó, agora vamos resolver 14 questões pertinentes à previdência. Começamos com a questão que nós já fizemos, na verdade, ela se repetiu aqui na seleção que eu fiz. Antônio, servidor público municipal, foi informado que o município era responsável pelo atendimento de diversos direitos relacionados à Seguridade Social. São eles: Previdência, Saúde e Assistência Social. Letra C, 1C. O 2 é um exercício que nós não vamos fazer. É uma questão muito específica, com várias informações. Não é uma questão adequada para nós resolvermos agora. Vamos pular essa questão. Depois eu posso até informar para vocês o fundamento dessa questão. O gabarito, de qualquer forma, é a letra C. Impediu que servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência fossem simultaneamente segurados facultativos no geral da Previdência Social. Ótimo. Vamos para a questão 3. Pedro é um servidor público, ele contribuiu durante todo o tempo de exercício funcional para o custeio do respectivo regime de previdência social. Ao preencher os requisitos exigidos pela ordem jurídica, requereu e teve a sua aposentadoria deferida, passando para a inatividade. Após alguns anos, veio a falecer. Maria, olha, prestem atenção, ela era viúva de Pedro. Ao requerer o recebimento da pensão por morte, foi informada pelo setor competente da repartição pública de que um dia após o falecimento, a lei de regência foi amplamente modificada, de modo que o benefício previdenciário sofrera drástica redução. Ao ver de Maria, esse entendimento não estaria em harmonia com a proteção constitucional dispensada aos direitos e garantias fundamentais. Então, ela era pensionista, fazia jus à pensão, porque o Pedro ele contribuiu durante todo o tempo de exercício funcional para o custeio do regime de previdência social, e ela fez o requerimento, e aquela lei foi alterada, só que ele falece um dia, a lei é alterada no dia seguinte. E aí, qual é a resposta? A resposta para essa questão é a súmula do STJ 340. A súmula 340 diz o seguinte: o requerimento de pensão por morte deve ser apreciado considerando a lei vigente. Qual lei vigente? A lei vigente ao tempo da morte de Pedro, é a letra D. Mas eu vou ler aqui para os senhores o enunciado da súmula 340 do STJ. 340 do STJ. Vou compartilhar aqui com os senhores. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. Perfeito. Perfeito. Questão 4. Na hora de grampear, portador de deficiência, quem é a pessoa? Enfim, é uma pessoa, ela é portador de deficiência congênita e trabalhador da iniciativa privada. Solicitou a orientação de um profissional da área jurídica a respeito das peculiaridades do regime geral de previdência social, considerando a sua situação pessoal. Olha que interessante, essa resposta nós encontramos na própria Constituição. Na própria Constituição. Aí, depois que os senhores passarem aí pelas disposições gerais, pelo artigo 195, que traz as contribuições sociais, né, que nós também vemos quando estudamos o direito tributário. Previdência Social se inicia no artigo 201. A Previdência Social será organizada sob a forma do regime geral de previdência social de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá na forma da lei a cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada, proteção ao trabalho, proteção à maternidade, especialmente gestante,
proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, salário família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda, pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o parágrafo 2º. Então, ele atenderá à cobertura, à proteção, correto? E o parágrafo 1º, ele vem dizendo que é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios, ressalvada nos termos de lei complementar a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para a concessão de aposentadoria, exclusivamente em favor dos segurados com deficiência previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Por exemplo, quando nós fizemos essa aula, a Adriane estava presente e, como ela é servidora do INSS, ela conhece muito a fundo essa parte. O exemplo que ela me trouxe, que era o exemplo específico desse 2, era estender para a secretária, para a enfermeira, os benefícios de todos, perdão, para a secretária do hospital, por exemplo, aquilo que também se tinha para os enfermeiros ou os médicos, correto? Mas ela não exercia a função especificamente, ela era uma secretária. Então, ela não estava em efetiva exposição, por exemplo, se aquelas pessoas que estavam exercendo determinada atividade, e só porque a outra, que é da classe, mas ela exerce a profissão de outra atividade, por exemplo, secretária, enfim, ela pertence à classe, mas ela exerce uma atividade que não está exposta ao risco, não é efetivamente, ela não faz jus àquele benefício, correto? Então, ele não pode ser beneficiado por qualquer requisito ou critério? Falso? Pode sim. Por quê? Porque o parágrafo 1º permite adotar regras específicas para aqueles com deficiência previamente submetidos à avaliação biopsicossocial e aqueles também que exercem atividades em que há exposição a agentes químicos, físicos e biológicos. Então, a letra A é falsa. Pode ser beneficiado por critérios diferenciados para se aposentar caso exercesse atividade insalubre, mas não por ser deficiente. Falso. Inciso 1, permite com deficiência. Poderia ser beneficiado por requisitos ou critérios diferenciados para se aposentar caso fosse mulher, mas não por ser deficiente. Não, ele não fala isso. D. Poderia ser beneficiado por critérios diferenciados para se aposentar caso o seu trabalho prejudicasse a saúde, mas não. Falso. Pode ser beneficiado por requisitos ou critérios distintos para se aposentar nos termos da lei complementar. Exatamente, é o parágrafo 1º. Essa questão eu reputo difícil, porque as pessoas têm que estar aí com a letra da lei na ponta da língua, hein? É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios, ressalvada nos termos de lei complementar a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para a concessão de aposentadoria, exclusivamente em favor dos segurados, com deficiência e com atividades, enfim, em que há exposição a agentes químicos, físicos e biológicos. Portanto, a letra E. Questão 5. A Constituição do Estado, WW, portanto, a 4, letra E. A Constituição do Estado, WW, dispôs que, no mínimo, 5% da receita corrente líquida do Estado e dos municípios situados em seus territórios deveria ser aplicadas em programas de assistência social voltados aos moradores de rua. A Constituição dispôs 5% da receita corrente líquida do Estado e dos municípios situados em seu território deveria ser aplicada em programas de assistência social voltados aos moradores de rua. À luz da Constituição da República Federativa do Brasil, é correto afirmar que o comando dessa natureza é... Vamos dar uma olhada aqui sobre os mínimos da assistência. 203... A assistência social será prestada a quem dela necessitar. A proteção não está aqui no 203.
É o 204, não é, professor? Parágrafo É único. facultado aos estados e ao DF vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social até 0,5% de sua receita tributária líquida. É facultado aos estados e DF vincular a programa 0,5%. Ele está falando... Ele dispôs... Ah, pessoal, é o seguinte... Eu lembro dessa questão mesmo, o cerne da questão é o seguinte. Essa regra, ela vale para o Estado, esse mínimo para o Estado. Mas não temos uma regra específica para o município. Não há uma regra. É facultado aos estados e ao DF vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social até 0,5% de sua receita tributária líquida vedada a aplicação. Essa regra inconstitucional em relação ao Estado, inconstitucional em relação ao Estado e município. Se o mínimo é 0,5% e a Constituição estabelece 5%, eu acho que eu fico com o constitucional em relação ao Estado e inconstitucional em relação ao município. Mas não é essa a resposta, não. Deixe-me voltar aqui. Qual era o 5B? Inconstitucional em relação ao Estado e aos municípios. Essa questão era uma questão... Foi letra B. 204, parágrafo único. É facultado aos estados e ao DF vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social até 0,5%. Pessoal, o fundamento dessa questão para mim é péssimo. Ele diz que faculta-se o máximo de vinculação é 0,5%. Então, se você vincula 5% à assistência, você está agindo de maneira inconstitucional. Essa fundamentação, isso para mim é muito esdrúxulo. Vocês concordam? Vocês concordam? Porque, bem, assistência social é um gasto, enfim, em pessoas. Quanto mais você gastar com as pessoas, despender não gastar, né? Mas você investir nas pessoas e você faculta-se até, você está definindo um limite. Não é muito estranho isso? Enfim, mas a fundamentação é essa mesmo. É inconstitucional, porque para o município, para o Estado, deveria ser até 0,5% e para o município não há limite. Não há esse valor, não há regra para o município. Então não há que se falar... Não há que se falar... Enfim, perdão, não há regra para o município. Melhor dizendo, a Constituição Estadual ela não pode definir uma despesa para o município específica, definir para o município, porque isso ofende aí a autonomia dos entes, dos municípios, né? Eu acho que a melhor fundamentação é nesse sentido. Enfim, eu também não estou satisfeito com essa questão, não. Teríamos que discutir um pouco mais, com mais tempo, pensando sobre o assunto. Mas eu acho que essa imposição na Carta Estadual de uma despesa para o município, isso é inconstitucional, sim. Isso eu estou a afirmar com segurança. Agora, não me vem aqui qual seria o texto, a fundamentação, o artigo, o parágrafo, que nós temos que pensar qual seria. Ótimo. 12, né? Não, essa aqui não. Essa aqui foi na outra lista. Então, inconstitucional em relação ao Estado e aos municípios. 6. No que concerne a previsão constitucional acerca da Seguridade Social, é incorreto afirmar que a Seguridade engloba os direitos relativos à saúde, à previdência e assistência social? Sim. Constitui entre vários dos objetivos da Seguridade, a universalidade da cobertura e do atendimento? Também, nós acabamos de falar sobre isso, lá no artigo 195, não é? Não é 195. Vamos voltar aqui. É, 194. Objetivos.
inciso 1, do parágrafo único. Universalidade da cobertura e do atendimento. Da Seguridade Social. Ok. O caráter democrático e descentralizado da administração, um dos objetivos constantes na organização da Seguridade é realizado através da gestão tripartite. Eu falei isso para os senhores agora. Comuníssimo. Letra C. Quadripartite. Falso. A participação no custeio deve ser realizada de forma equânime. Ele fala isso também. Equidade na forma de participação no custeio. 5. E constitui um entre vários dos objetivos da Seguridade Social, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Perfeito. Então, todas aí com fundamento no artigo 194. Nos termos das normas constitucionais federais, a Seguridade Social é financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, incluindo as contribuições sociais que devem incidir sobre as receitas de... nós temos aqui no artigo 195 as contribuições sociais que irão financiar a Seguridade Social. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos dos orçamentos da União, dos Estados do DF e municípios e das seguintes contribuições. Vocês vão primeiro ter em mente do empregador, aquela pessoa que emprega. Depois, do trabalhador, a receita de concursos sobre concursos, a receita de concursos de prognósticos e do importador de bens ou serviços. Mas, em se tratando de empregador, entidade a ela equiparada, na forma da lei, são provenientes, incidentes, as contribuições sobre folha de salários e demais rendimentos que são pagos, creditados à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Receita, o faturamento, o lucro. Pessoal, olha que interessante. Vocês já ouviram contratar pessoa jurídica? Assim, eu vou te contratar, mas como pessoa jurídica. Vocês já ouviram falar isso? Porque quando o empregador ele contrata pessoa jurídica, ele tem contribuição sobre a folha de salários? Não. Porque é a pessoa física que lhe presta serviço. Aí sim, aí o que acontece com o valor que ele não paga a título de contribuição social, ele fica mais rico, né? E a pessoa fica com a Seguridade Social mais pobre, não é isso? Então, vamos aí. Sobre a receita de concursos de prognósticos, Aqui, sobre os pensionistas, nós temos aqui as disposições também. Aqui, então, do empregador, folha de salários, receita ou faturamento, lucro. E do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas, de acordo com o valor do salário, de contribuição, não incidindo contribuição sobre a aposentadoria e pensão concedidas pelo regime de Previdência Social aqui. É o 2. Aposentados do regime geral, pensionistas do regime geral, falso, encontra óbice no 195.2. Beneficiários do Bolsa Família, entidades de beneficentes de assistência social. Essa de assistente social nós temos aqui também. São isentas. Agora eu não vou localizar agora, peraí. A proposta, eu vou jogar aqui no Google e vou procurar na Constituição, só um minutinho. Tá, tudo bem. Mas nós vamos terminar nesse horário, 10 minutos antes, tá bom? A gente tem que fazer a pesquisa aqui na Constituição. Espera aí, eu tenho que voltar aqui. Ele está falando entidades de assistência social. Assistência social. É o parágrafo 7º, pessoal. É o parágrafo 7º, estava aqui, na minha frente, inclusive. São isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências
estabelecidas em lei. Então, por exemplo, os beneficiários do Bolsa Família provavelmente também se enquadram na lei do Bolsa Família, deve haver essa disposição, correto? Mas então, sabem os senhores, faço essa questão. 8. Com relação ao regime geral de previdência social de caráter contributivo e filiação obrigatória, assinale a alternativa correta. É assegurada a aposentadoria nesse regime após 30 anos de contribuição para os homens e 25 para as mulheres, independente de idade. Ah, pessoal, isso aqui é super importante. Eu vou fazer esse quadro aqui agora porque nós temos que passar por ele, tá bom? Esse quadro aqui é imprescindível. Deixa eu ver de quando é essa questão. Essa questão, ela já é mais antiga. Ela é de 2013. Mas não tem problema não. Vamos passar aí pelo quadro da aposentadoria, né? Porque isso é tema quente. Isso aqui nós temos que saber mesmo. Parágrafo 1º, 195. Não, ele está aqui. É 94. Da Seguridade Social, depois da Saúde. Ok. Da Previdência Social. Vamos lá. Parágrafo 7º. Parágrafo 7º. Ó, é assegurado aposentadoria no regime geral ou aposentadoria. Vamos lá. Aposentadoria, regime geral da Previdência Social. Qual artigo, professor? Obrigado, Fernanda, por perguntar. 190... Peraí, perdão. É o 201. É o 201, parágrafo 7º. 201, parágrafo 7º. 201, parágrafo 7º. Ó. É assegurada a aposentadoria no regime geral de previdência social nos termos da lei. Vamos lá. 65 anos, homem. Vamos lá, homem. 65 anos. E 62, mulher. 62, mulher. Observado o tempo mínimo de contribuição. Então, a primeira hipótese, eu vou colocar 2 critérios, né? Porque vocês se lembram que são necessários critérios e requisitos para o benefício? Os critérios e requisitos. Então, critério, requisitos, vamos colocar aqui, idade, contribuição, mais contribuição. 2. 65 anos de idade, homem, mais contribuição, 62 de idade, mulher. Isso aqui vocês têm que anotar e colocar aí sobre a mesa de vocês. Isso é muito importante. Agora vamos lá. Homem, no inciso 2, 60 anos. Homem, 60 anos. E mulher, é a segunda possibilidade. Mulher, 55. Para os trabalhadores rurais e para aqueles que exerçam a atividade, se mulher, e para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar. Então, mulher e... perdão, gente, é que eu estou pensando outra coisa, é porque aqui não falou contribuição. Mas eu conversei com a Adriana, ela falou assim, não, tem contribuição sim. Tem contribuição sim para eles. Então a mulher é 57. Não, peraí. 60 e 55. Eu estou no inciso 2 ainda. Para os trabalhadores aqui são rurais e para aqueles que exercem atividade em economia familiar. Economia familiar. Você está já adiante, Fernanda. Nós já vamos te alcançar, calma. Aí nós temos o produtor rural, o garimpeiro, o pescador. Produtor rural,
garimpeiro e o pescador. Ah, tá. Esse é o ponto. Há contribuição aqui também, só que eu tenho que conversar com a Adriana lá, nossa servidora do INSS, para a gente, para ela, eu acho que está na lei, ela me disse que há, de fato, ela afirmou categoricamente, eu só não me lembro do fundamento. Porque aqui não diz contribuição no inciso 2, correto? Mas ela falou que sim, existe sim a contribuição. E, por fim, o 3 é o parágrafo 8. O requisito de idade será reduzido em 5 anos, aqui é a terceira hipótese, né? Aqui também, então, seria o critério idade e contribuição, e aqui também, para homem, 5 anos, então 60, mais contribuição, mulher, 57 mais contribuição. Estes são aqueles professores, mas não é qualquer professor. São só estes, professores da educação, infantil e do ensino médio. Educação infantil, ensino médio e fundamental. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Estes. Então, nós vimos aqui. De qualquer forma, eu vou fazer o seguinte, como o nosso amigo aqui vai ter que se ausentar, eu não quero que ele perca a aula, não, esse finalzinho. Não tem problema. Nós vamos ter uma outra aula, continuando esta, e nós voltamos aqui para voltar para a questão 8, tá bom? Professor, se quiser continuar, não. a gravação.